Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa. É tempo pascal, é tempo de ressurreição, de vida nova em Cristo. E o evangelho que nos é proposto pela liturgia deste terceiro domingo da Páscoa é Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste terceiro domingo é o seguinte: somos testemunhas de um Cristo vivo que deseja a mudança de mentalidade e o perdão. Vou repetir. Somos testemunhas de um Cristo vivo que deseja a mudança de mentalidade e o perdão. Se nenhum evangelista nos descreve a ressurreição de Jesus, todos nos dão indicações preciosas sobre como experimentá-lo vivo e vivificante em nossas vidas. A experiência da ressurreição de Cristo não foi um privilégio para poucos, mas uma possibilidade para todos. Lucas, e aqui estamos no final do seu evangelho, capítulo 24, insiste no verbo reconhecer no partir do pão. O que Lucas nos escreve não é uma visão, mas uma experiência, um reconhecimento do ressuscitado. São os discípulos de Emaús que regressam, encontram os outros e contam como reconheceram Jesus ao partir o pão. Por que justamente na fração do pão? Ora, é Jesus quem na última ceia, no Evangelho de Lucas, depois de ter partido o pão e oferecido aos seus seguidores, disse, abre aspas, fazei isto em memória de mim, fecha aspas. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 19. Na celebração da Eucaristia, o Senhor Jesus torna-se presente, manifesta-se, pois nela se dá a dinâmica de amor recebido e de amor comunicado. Iniciemos então a leitura do Santo Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa. Capítulo 24, vamos ler os versículos de 35 a 36. Os dois discípulos contaram o que tinham visto no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Veja só, o evangelista começa dizendo, enquanto falavam destas coisas, Jesus esteve entre eles. O verbo apareceu não consta na tradução grega, mas está no lecionário dominical. O original é verbo ser, estar. Então, por isso que eu traduzi e que Jesus esteve no meio deles. É característico de Jesus ressuscitado que quando se manifesta, se coloque no centro. Jesus não se coloca nem na frente, nem acima, mas no centro, para que todos tenham a mesma relação com Ele. Não há hierarquias de importância de quem vem primeiro e de quem vem depois. E a primeira palavra que Jesus dirige a estes discípulos é paz a vós. Também aqui, como no Evangelho de João, esta expressão não manifesta um desejo, pois Jesus não diz a paz esteja convosco, como aliás está na tradução que nós lemos, porque a tradução é do lecionário dominical, mas expressa um dom. Por isso que a melhor tradução seria paz a vós. Sabemos que a paz na cultura judaica indica tudo o que contribui para a plenitude da vida, para a felicidade, o bem-estar, trabalho e saúde das pessoas. Pois bem, Jesus ressuscitado dá esta paz. Mas não é apenas um dom, é a prova do seu amor por eles. Por isso o evangelista diz que Jesus depois mostrará as mãos e os pés, que trazem os sinais da crucificação. O amor que o levou a dar a vida pelos seus. Prossigamos, lendo agora os versículos de 37 a 41a. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Veja só, os discípulos ficam chocados, acreditam que viam um espírito. Atenção que aqui no lecionário dominical aparece a palavra fantasma, mas no original é espírito. Eles acreditam que estão vendo um espírito.
O evangelista fala espírito porque não conseguem acreditar que uma pessoa possa continuar viva após ter passado pela morte. E também porque imediatamente surgiu um boato de que não foi Jesus quem crucificaram. Ele teria se salvado. Por isso insiste o evangelista, e aqui há 3 imperativos, um após o outro: olhar, tocar e novamente olhar. Jesus ordena olhar para as mãos e os pés, que conservam as marcas dos cravos, sinais da sua paixão. É o mesmo Jesus que passou pela morte que agora está diante deles. É isso que ele quer demonstrar. Continuemos agora lendo os versículos 41b a 43. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e comeu diante deles. O que quer dizer o evangelista com essa cena em que Jesus come, ou melhor, pede de comer aos seus discípulos? Ora, isso aqui significa que ele não é um espírito, mas sim uma pessoa em condição divina. Isto não anula a fisicalidade, mas a expande, transforma, transfigura. São Paulo, tomando esta teologia, desenvolve-a, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, falará de um corpo animal que é sepultado e ressuscita um corpo espiritual. É sempre um corpo, não é uma alma, um espírito, mas é um corpo com outra dimensão. Prossigamos lendo agora os versículos de 44 a 45. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Veja então que Jesus, assim como fez com os discípulos de Emaús, na cena imediatamente anterior a esta, aos quais interpretou as Escrituras, aqui ele abre suas mentes para o entendimento, como está no versículo 45. Por quê? Tal como aconteceu com os discípulos de Emaús, a Escritura não deve apenas ser lida, mas também interpretada. É preciso abrir a mente e colocá-la em sintonia para interpretar corretamente o que está contido na Escritura, com o mesmo Espírito que a inspirou. E qual é o Espírito que inspirou a Escritura? Ora, o amor incondicional do Criador pelas suas criaturas. Este é o critério interpretativo de toda a Sagrada Escritura. E o que Jesus lhes faz compreender? Estes discípulos, na Escritura, tinham selecionado apenas aqueles aspectos que falavam do Messias triunfante, do Messias glorioso, do Messias vitorioso, e negligenciaram aqueles aspectos que falavam do Messias desprezado, do Messias perseguido. Vejam só. Vejamos agora os últimos versículos deste Evangelho, versículos 46 a 48. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E aqui está o mandato final de Jesus, que pede que, no seu nome, sejam anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Portanto, também às nações pagãs. A conversão não é uma conversão ao Senhor, mas uma mudança de mentalidade, que em seguida coincide com uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. E quando fala de perdão dos pecados, não se trata de culpa, mas de passado injusto. Há um acréscimo muito significativo da parte de Jesus, que diz, começando por Jerusalém. Ora, é Jerusalém, sede da instituição religiosa, que matou Jesus por conveniência e interesse, a que mais necessita de conversão e perdão dos pecados. Pois bem, após essa reflexão do texto do Evangelho feita por Frei Alberto Madi, faço agora as minhas considerações pessoais.
E começo citando uma frase muito forte de Santa Teresa do Menino Jesus, que nos diz assim: não é bastante amar, é preciso prová-lo. Vejam bem, não é bastante amar, é preciso prová-lo. É preciso provar que se ama. Pois bem, a grande mensagem que nos propõe o Evangelho deste domingo é que Jesus nos quer e necessita que sejamos suas testemunhas neste mundo, contagiando a todos com a sua boa notícia, o seu Evangelho. No entanto, o contraste com a atitude de seus discípulos neste texto evangélico é gritante. Primeira observação, os discípulos permanecem calados em toda esta cena do Evangelho. Segundo, em seu íntimo eles sentem medo, incompreensão e possuem muitas dúvidas. Terceiro, tudo parece muito lindo, mas estão incrédulos diante do ressuscitado. A falta de fé e a ausência de uma verdadeira experiência com Jesus ressuscitado são os motivos para tantas preocupações e dúvidas em seus corações. Porém, isto não é algo que se passou apenas com os primeiros discípulos de Jesus. Este segue sendo o motivo para que tantas pessoas, ainda hoje, que se dizem cristãs, batizadas e membros da igreja, não manifestem ao mundo o Evangelho, a boa nova de Cristo. Afinal, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se muitos de nós, cristãos, não possuímos uma fé forte e bem alicerçada, não fizemos uma experiência pessoal viva e profunda com o Cristo, não podemos ser suas testemunhas neste mundo, como ele nos pede ao final do Evangelho deste domingo. Vejam bem isso. E qual é o segredo para não cairmos no mesmo equívoco de seus primeiros discípulos? O Evangelho nos fornece as respostas. Vejamos. Primeira coisa, ter certeza de que o ressuscitado está presente sempre em meio à sua comunidade reunida. O versículo 6 diz: o próprio Jesus apareceu no meio deles. Segunda dica, Jesus somente pode ser reconhecido pela sua comunidade se esta olhar suas mãos e seus pés. Isto significa que não podemos jamais nos esquecer de que o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Messias é um Deus crucificado. Portanto, termos sempre a memória do amor doado até a morte e da comunhão com os sofridos e crucificados do mundo. Como diz o versículo 39a, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Outro aspecto, outra dica que esse texto nos dá. Jesus não é apenas um espírito, um ser espiritual, mas alguém em carne e osso, alguém presente, vivo entre os seus seguidores. A comunidade se torna o seu corpo, a sua presença, como já nos recordava São Paulo na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. E no Evangelho do 39b de hoje, no versículo 39b, se diz: um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Outra dica preciosa, outra maneira de reconhecer Jesus e manter viva a memória do que Ele quer de nós é revisitando as Sagradas Escrituras, orando-as e meditando-as. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Está lá nos versículos 44b a 45. Ora, o tempo pascal, meus queridos, é uma oportunidade privilegiada para nos libertarmos do pessimismo, da tristeza, da incredulidade, da falta de iniciativa, do medo paralisante. Pois, afinal de contas, o próprio Cristo confia em nós. O Filho do Homem em pessoa envia o Espírito Santo para sustentar sua comunidade e lhe dá a sua principal missão. Abre aspas. Vós sereis testemunhas de tudo isso, como está no versículo 48. Não decepcionemos Cristo. E agora, concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa, façamos esta oração todos juntos, que já começa a aparecer para você aí também na sua tela. Senhor,
Nós te buscamos e desejamos a tua face. Um dia, retirado o véu, poderemos contemplar-te. Procuramos-te nas Escrituras que nos falam de ti. Sob o véu da sabedoria, acolhemos a cruz, o teu dom aos povos. Procuramos-te nos rostos radiantes dos irmãos e irmãs. Vemos-te nas marcas da tua paixão, nos seus corpos sofredores. Não os olhos, mas o coração tem a visão de ti. À luz da esperança, esperamos encontrar-te para conversar contigo. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam aqui nesta meditação. Beijo no coração de todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser.